Você sabe qual é o alimento mais subestimado para proteger o cérebro de uma pessoa idosa? A resposta vai te surpreender e provavelmente está na sua cozinha agora mesmo. Há 3 meses estava sentado na minha frente o seu Antônio, 87 anos, de Campinas. Aposentado da ferrovia, mãos firmes, olhar ainda vivo. Ele tinha acabado de me contar que os filhos estavam tirando as chaves do carro dele, porque esquecia o caminho de volta para casa, porque repetia as mesmas histórias 3 vezes na mesma conversa, porque deixou a panela no fogo e esqueceu. A filha disse para ele: "Pai, você não pode mais morar sozinho, é perigoso." Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Hoje, seu Antônio dirige de novo, joga xadrez com os netos e, pela primeira vez em anos, ouviu do médico dele: "Antônio, seu cérebro está funcionando melhor do que 6 meses atrás." Não foi remédio caro, não foi suplemento importado, foi um alimento simples que ele começou a comer todo dia. Um alimento que a maioria das pessoas joga fora ou come errado. Antes de eu te contar qual, você precisa entender por que seu cérebro envelhece mais rápido do que deveria. Eu sou o Dr. Luiz Pacheco, especialista em saúde do idoso com 30 anos de experiência clínica. Durante todos esses anos, ajudei milhares de pacientes a recuperar a saúde e a tranquilidade. E hoje eu quero compartilhar com você um conhecimento que pode mudar a sua vida. Antes de continuar, eu tenho um pedido. Se esse assunto é importante para você, clica no botão de curtir. Leva um segundo e me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. E agora, me conta nos comentários. Escreve o número 1, se você ou alguém que você ama está preocupado com a memória. Escreve 0 se não está. E me diz qual tema você gostaria que a gente abordasse nos próximos vídeos. Vamos começar. Seu Antônio tem 87 anos. Nasceu e cresceu em Campinas. A vida inteira trabalhou na ferrovia. Sempre foi o homem mais lúcido da família, o que resolvia os problemas, o que lembrava de tudo. Casado há 62 anos com Dona Carmen. 3 filhos, 7 netos, 2 bisnetos. Durante décadas, nada mudou. O cérebro dele era afiado como navalha. Há 2 anos, começou. Pequenas coisas. Esqueceu onde tinha deixado os óculos. Entrou no quarto e não lembrava por que tinha ido lá. Chamou o neto pelo nome errado. Todo mundo riu. Disse que era normal. Disse que era a idade. Mas foi piorando. Começou a esquecer compromissos. Repetia as mesmas perguntas. Uma vez saiu para comprar pão e demorou 2 horas para voltar. Tinha esquecido o caminho de casa. A esposa ficou apavorada. Primeira tentativa. Os filhos levaram ele num neurologista particular, médico renomado. Fez exames, ressonância, testes cognitivos. O diagnóstico foi declínio cognitivo leve. Ainda não é Alzheimer, mas está no caminho. O médico receitou remédios, caros, daqueles que a caixa custa mais de R$ 300. Seu Antônio tomou religiosamente, todo dia, 6 meses direto. Resultado? Praticamente nenhum. Talvez até piorou um pouco. E ainda apareceram efeitos colaterais: tontura, náusea, cansaço. Segunda tentativa. A filha que mora nos Estados Unidos mandou suplementos importados: ômega 3, ginkgo biloba, coenzima Q10, tudo que aparecia em artigo científico. Tomou tudo certinho, por 4 meses. Gastou uma fortuna. Nada. A memória continuava falhando. Talvez ainda pior que antes. Uma noite, Dona Carmen acordou e viu o marido sentado na sala, no escuro, sozinho. Ela perguntou: "Antônio, o que foi?" Ele olhou para ela e disse: "Carmen, eu não quero virar um peso para vocês. Prefiro morrer com dignidade do que virar um vegetal."
Ela chorou, abraçou ele e disse: "A gente vai encontrar um jeito." Foi quando a vizinha contou uma história impressionante. O pai dela tinha passado pela mesma coisa e tinha melhorado muito. Com algo tão simples que parecia piada. Pipoca. Pipoca de milho. Preparada de um jeito específico, todo dia. Seu Antônio era cético, mas estava desesperado. Resolveu tentar. 6 semanas depois, ele me procurou no consultório. Estava diferente. Olhos mais vivos, postura ereta, falando com clareza. Ele disse: "Doutor, minha esposa está assustada. Eu lembro o nome de todos os meus bisnetos agora. Jogo xadrez com meu neto e ganho dele. Ontem dirigi até São Paulo sozinho e voltei sem problema nenhum. Não foi milagre. Foi o cérebro finalmente recebendo o que precisava." Então, o que exatamente acontece no seu cérebro quando você envelhece? Imagina que o seu cérebro é como uma cidade cheia de ruas. Essas ruas são os neurônios. E nessas ruas passam mensagens o tempo todo. Lembranças, pensamentos, comandos para o corpo. Com a idade, 2 coisas acontecem. Primeiro, as ruas começam a ser atacadas por algo chamado estresse oxidativo. É como uma ferrugem invisível. Ela corrói os neurônios, destrói as conexões, apaga as memórias. Segundo, o cérebro começa a inflamar. Inflamação crônica, silenciosa. Você não sente dor, mas por dentro, o tecido cerebral está sendo destruído aos poucos. Segundo pesquisas recentes, depois dos 60 anos, o cérebro perde volume, encolhe. E quanto mais encolhe, mais você perde memória. Mais você perde a capacidade de raciocinar. Mais você perde a sua independência. Os médicos explicam que esse processo pode ser acelerado pela alimentação errada. Açúcar em excesso, gorduras ruins, falta de antioxidantes. E se você não faz nada, o caminho é direto para a demência. Mas a boa notícia é que existem alimentos que revertem esse processo, que protegem os neurônios, que limpam a inflamação, que mantêm o cérebro jovem. E a pipoca, quando preparada do jeito certo, é um dos mais poderosos. Agora vou te mostrar uma receita simples, caseira, que nossos avós já conheciam há gerações. Mas com um segredo que poucos sabem. Você vai precisar de 3 coisas. Milho de pipoca orgânico, meia xícara. Óleo de coco virgem, 1 colher de sopa. Açafrão da terra em pó, meia colher de chá. Primeiro passo. Você coloca o óleo de coco numa panela grande com tampa. Deixa esquentar em fogo médio, não deixa queimar. Segundo passo. Adiciona o milho de pipoca. Coloca a tampa. Deixa estourar. Quando parar de estourar, tira do fogo imediatamente. Terceiro passo. Enquanto ainda está quente, polvilha o açafrão da terra por cima. Mexe bem para espalhar. Não adiciona sal nem manteiga nessa versão. Como usar? Come uma tigela média todo dia, de preferência no meio da tarde, entre o almoço e o jantar, quando o cérebro está precisando de energia. Faz isso por no mínimo 30 dias seguidos, sem pular nenhum dia. Por que isso funciona? O milho de pipoca é um grão integral. Ele tem mais antioxidantes do que muitas frutas. Esses antioxidantes são chamados polifenóis. Eles combatem o estresse oxidativo, protegem os neurônios da ferrugem invisível. O óleo de coco tem ácidos graxos de cadeia média. O cérebro usa esses ácidos como combustível alternativo. Isso é importante porque o cérebro idoso às vezes perde a capacidade de usar glicose direito, mas consegue usar esses ácidos do coco. O açafrão da terra tem curcumina. A ciência já comprovou que a curcumina atravessa a barreira do cérebro, chega lá dentro e limpa a inflamação,
Destrói as placas que causam Alzheimer. Lembra que essa receita não substitui a consulta médica. Se você toma remédios, conversa primeiro com o seu médico. Mas na minha prática clínica, nunca vi ninguém ter problema com pipoca preparada desse jeito. Antes de continuar, quero te falar de algo especial. Se você quer ter acesso a mais receitas como essa e dicas práticas exclusivas, te convido a se tornar membro deste canal. Os membros recebem acesso a vídeos exclusivos, receitas adicionais e podem me fazer perguntas diretamente. O link está aqui embaixo na descrição. Mas isso é só o começo. Agora eu vou te mostrar os 5 erros que você provavelmente está cometendo e que estão matando o seu cérebro aos poucos. E no final, vou te contar os 3 alimentos que você precisa combinar com a pipoca para ter resultado ainda mais rápido. Erro número 5. Você come pipoca de micro-ondas, aquelas de saquinho. Parece prático, parece inofensivo, mas é um dos piores venenos para o cérebro idoso. Sabe por quê? Essas pipocas têm uma substância química chamada diacetil. É o que dá aquele cheiro de manteiga artificial. Estudos indicam que o diacetil destrói os neurônios, acelera o Alzheimer, é assassino silencioso. Além disso, o saquinho é revestido com produtos químicos. Quando aquece no micro-ondas, esses produtos vão para a comida e vão para o seu cérebro. Destroem por dentro. Dona Helena tem 71 anos, mora em Salvador, contadora aposentada. Durante anos comeu pipoca de micro-ondas todo dia. Achava saudável. Afinal, não tinha gordura. Tinha poucas calorias. Mas a memória dela foi piorando. Rápido. Quando ela parou com a pipoca de saquinho e começou a fazer a versão caseira com óleo de coco, a diferença apareceu em 6 semanas. Ela me disse: Doutor, não lembro a última vez que minha mente esteve tão clara. Parece que tirei uma névoa de cima do meu cérebro. Erro número 4. Você adiciona sal e manteiga na pipoca. Eu sei que é gostoso. Eu sei que todo mundo faz. Mas para o cérebro idoso, isso é um tiro no pé. O sal em excesso aumenta a pressão. Pressão alta danifica os vasos sanguíneos do cérebro. Menos sangue chega lá, menos oxigênio, menos nutrientes. Resultado? Morte de neurônios. A manteiga comum tem gorduras saturadas ruins, gorduras trans às vezes. Essas gorduras entopem os vasos, causam inflamação. O cérebro sofre. Seu José tem 80 anos, professor aposentado de Brasília. Ele adorava pipoca com manteiga e sal. Comia assim desde criança. Aos 75 anos, começou a ter lapsos de memória. Esquecia nomes, esquecia datas. Os médicos disseram que era vascular. O sangue não estava chegando direito no cérebro. Quando ele trocou a pipoca com manteiga e sal pela versão com óleo de coco e açafrão, em 2 meses já sentia diferença. Ele me contou: Doutor, minha esposa não acredita na mudança. Eu lembro de tudo agora, até de coisas que aconteceram há 50 anos. Erro número 3. Você não come pipoca todo dia. Esse é um erro fatal. As pessoas acham que comer de vez em quando já ajuda. Não ajuda. O cérebro precisa de antioxidantes todo dia, toda hora, porque o ataque ao cérebro é constante. 24 horas por dia, o estresse oxidativo está corroendo os neurônios. Se você só come pipoca uma vez por semana, não adianta. É como tentar apagar um incêndio jogando um copo de água por semana. Dona Marlene tem 79 anos, professora aposentada de Curitiba. Ela me disse: Doutor, eu como pipoca, mas só no fim de semana, quando vejo filme. Eu expliquei para ela: Marlene, não funciona assim. Tem que ser todo dia, todo santo dia, sem exceção. Ela resistiu no começo, achava exagero, mas quando começou a comer todo dia, em 1 mês percebeu mudança radical.
Ela me ligou emocionada. Doutor, o senhor me devolveu a vontade de viver. Eu leio livros de novo. Eu lembro do que leio. Minha cabeça funciona como há 20 anos atrás. Erro número 2. Você joga fora as sementes que não estouram. Aquelas que ficam no fundo da panela, duras. Você acha que são lixo, mas são tesouro. As sementes que não estouram têm concentração ainda maior de polifenóis. São as mais duras, as mais resistentes, e exatamente por isso têm mais poder antioxidante. O que você pode fazer? Tritura elas num liquidificador ou processador. Viram pó. Esse pó você pode misturar em sucos, em vitaminas, em sopas. Seu Sebastião tem 72 anos, pedreiro aposentado de Ribeirão Preto. Ele jogava fora todas as sementes que não estouravam. Achava que era um defeito. Quando ensinou a ele como aproveitar, a melhora foi impressionante. Ele me disse: Doutor, meus netos querem brincar comigo de novo, porque agora tenho energia. Minha cabeça funciona. Eu resolvo problemas. Me sinto útil de novo. E agora, o erro número 1, o mais grave de todos. O que destrói qualquer benefício da pipoca. Você come pipoca, mas não combina com outros alimentos certos. A pipoca sozinha já é poderosa, mas quando você combina ela com certos alimentos, o efeito multiplica. Pode ser 5 vezes mais forte, 10 vezes mais forte. Quais são esses alimentos? Primeiro, nozes. 3 unidades por dia. As nozes têm ômega 3, o tipo de gordura que o cérebro mais precisa. Quando você combina os polifenóis da pipoca com o ômega 3 das nozes, a proteção cerebral dispara. Segundo, mirtilo, ou qualquer outra fruta vermelha escura. Uma xícara pequena por dia. Os mirtilos têm antocianinas, que são antioxidantes específicos para o cérebro. Eles trabalham em sinergia com os polifenóis da pipoca. Terceiro, chá verde. Uma xícara depois do almoço. O chá verde tem catequinas, compostos que aumentam o fluxo de sangue para o cérebro. Quando combina com a pipoca, o resultado é impressionante. Dona Francisca tem 76 anos, cozinheira aposentada de Recife. Ela comia pipoca todo dia, mas não via muito resultado. Quando começou a combinar com nozes, mirtilo e chá verde, em 3 semanas a mudança foi radical. Ela me contou chorando. Doutor, achava que tinha que ser assim, que era a idade. Como eu estava errada. Recuperei a esperança, recuperei a vida. Se até aqui você aprendeu algo novo, clica no botão de curtir. Isso realmente me ajuda a continuar esse trabalho. E lembra, você não precisa mudar tudo de uma vez. Escolhe uma coisa e começa por ela. Pequenos passos levam a grandes mudanças. Mas tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Um segredo que poucos médicos sabem e que pode fazer toda a diferença entre ter um cérebro lúcido aos 90 anos ou estar dependente de outras pessoas aos 70. O segredo está no horário que você come a pipoca. Na minha prática clínica, observei algo fascinante. Os pacientes que comiam pipoca no meio da tarde tinham resultados muito melhores do que os que comiam de manhã ou de noite. Por quê? Porque entre 3 e 5 da tarde, o cérebro passa por uma queda natural de energia. É nesse momento que ele mais precisa de combustível. E é nesse momento que ele absorve melhor os nutrientes. Quando você come a pipoca preparada com óleo de coco e açafrão nesse horário, é como se você estivesse recarregando uma bateria no momento certo. A absorção é máxima. O benefício é máximo. Seu Francisco tem 78 anos. Engenheiro aposentado de Florianópolis. Ele comia pipoca de manhã no café. Via pouco resultado. Quando mudou para o meio da tarde, em 2 semanas já notou diferença. Ele me disse: Doutor, é incrível.
Nesse horário eu costumava ficar sonolento, com dificuldade de raciocinar. Agora, depois da pipoca, minha mente fica afiada até a noite. Agora deixa eu te explicar algo que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Os remédios para memória que eles vendem custam uma fortuna. E na maioria dos casos tem efeito muito pequeno, às vezes nenhum, mas eles continuam vendendo. Por quê? Porque não tem interesse econômico em te falar que pipoca funciona. Pipoca é barato, qualquer um pode comprar, qualquer um pode fazer. Não tem patente em pipoca, não tem lucro bilionário. Mas os estudos científicos existem. Várias universidades já pesquisaram. Harvard, Yale, Universidade de São Paulo. Todas encontraram o mesmo. Grãos integrais como o milho de pipoca protegem o cérebro. Diminuem risco de Alzheimer, melhoram memória. Só não divulgam, porque não interessa. Dona Aparecida tem 80 anos, dona de casa de Goiânia. Ela gastava mais de R$ 500 por mês em remédios para memória. Tomava tudo certinho, mas continuava esquecendo, continuava confusa. Quando parou com os remédios, com orientação médica, e começou o protocolo da pipoca combinado com nozes, mirtilo e chá verde, a vida dela mudou. Ela me escreveu uma carta. Tenho ela aqui guardada até hoje. Ela disse: Doutor, me sinto uma pessoa nova, 20 anos mais jovem. Economizo uma fortuna e, pela primeira vez em anos, sinto que meu cérebro me obedece. Agora vou te dar 3 dicas extras. Bônus. Coisas que vão turbinar ainda mais o efeito da pipoca no seu cérebro. Dica extra número 1. Adicione semente de linhaça triturada na pipoca. 1 colher de sopa. A linhaça tem lignanas, compostos que protegem contra degeneração cerebral. Tritura ela na hora. Mistura com a pipoca ainda quente. Dica extra número 2. Mastigue devagar. Muito devagar. A mastigação envia sinais para o cérebro. Ativa áreas importantes. Quando você mastiga rápido, perde metade do benefício. Mastiga cada bocado pelo menos 15 vezes. Dica extra número 3. Bebe um copo de água morna com limão 30 minutos antes de comer a pipoca. Isso prepara o sistema digestivo, melhora a absorção dos nutrientes, potencializa tudo. Dona Teresa tem 69 anos, auxiliar de enfermagem aposentada de Manaus. Ela já estava fazendo tudo certo: pipoca todo dia, nozes, mirtilo, chá verde. Mas quando adicionou essas 3 dicas extras, o resultado foi ainda mais impressionante. Ela me contou: Doutor, minha família nem me reconhece mais, de tão bem que estou. Dizem que parece que rejuvenesci. E não é só a aparência, é a mente mesmo. Hoje você aprendeu que proteger o cérebro não precisa ser caro, não precisa ser complicado, não precisa depender da indústria farmacêutica. Você aprendeu que a pipoca, preparada do jeito certo, combinada com os alimentos certos, no horário certo, pode ser uma das ferramentas mais poderosas para manter a lucidez até os 90, 100 anos. Lembra do seu Antônio do começo do vídeo? Aquele que os filhos queriam tirar as chaves do carro? Hoje ele dirige, joga xadrez, viaja sozinho, tem 87 anos e uma mente mais afiada que muitos jovens de 30. Ele não usou remédio milagroso, não fez cirurgia, não gastou fortuna. Ele apenas deu para o cérebro o que o cérebro precisava. Você não é velho demais para mudar. Seu corpo te escuta. Seu cérebro te escuta. Cada pequeno passo conta. Escolhe uma coisa desse vídeo e começa por ela. Hoje. Agora. Vai na cozinha. Prepara a primeira tigela de pipoca do jeito certo e observa o que acontece nos próximos 30 dias. E agora me conta nos comentários. Você já comia pipoca? Vai experimentar essa receita? Escreve aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que posso. Se esse vídeo te ajudou,
Pensa em alguém que você ama que também pode se beneficiar. Talvez seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. E compartilha com essa pessoa. Pode ser que você esteja salvando o cérebro de alguém que você ama. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse que está aparecendo na sua tela agora. Preparei ele especialmente para os inscritos desse canal. Fala sobre os 5 sinais de que seu cérebro está pedindo socorro e como reverter antes que seja tarde demais. Obrigado pelo seu tempo e pela sua confiança. Eu sou o Dr. Luiz Pacheco. Cuida de você e até o próximo vídeo. Fique bem!